Olá, meus amigos, meus irmãos, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. E hoje nós vamos mais uma vez refletir juntos aqui o Evangelho de Jesus, escrito por Mateus. Nós estamos nessa jornada já tem alguns dias. Continuamos perseverantes aqui, lendo a Palavra de Deus. E essa é a parte mais importante desse vídeo, essa leitura, esse entendimento daquilo que a Palavra de Deus diz e nós refletirmos juntos sobre os contextos aqui do que nós podemos aplicar nas nossas vidas. Sempre lembro vocês de se inscrever no nosso canal, de compartilhar o vídeo, nos ajudando, contribuindo assim, para que a Palavra de Deus alcance muito mais corações, muito mais vidas, muito mais pessoas, pois essa palavra, a Palavra de Deus, é a única que pode transformar a vida de qualquer pessoa. Então vamos lá para a nossa leitura de hoje. Hoje nós vamos ler Mateus capítulo 17, a partir do 22. Diz assim: Quando eles estavam reunidos na Galiléia, Jesus lhes disse: O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos ficaram muito tristes. Quando Jesus e os discípulos chegaram a Cafarnaum, os que cobravam impostos de 2 dracmas se dirigiam a Pedro e perguntaram: O mestre de vocês não paga as 2 dracmas? Pedro respondeu: Claro que paga. Quando Pedro estava entrando em casa, Jesus se adiantou dizendo: Simão, o que você acha? De quem os reis da terra cobram impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Quando Pedro respondeu: Dos estranhos, Jesus lhes disse: Logo, os filhos estão isentos. Mas para que os que não escandalizem, vá ao mar, jogue o anzol e puxe o primeiro peixe que fisgar. Ao abrir a boca do peixe, você encontrará uma moeda. Pegue essa moeda e entregue aos cobradores para pagar o meu e o seu imposto. Até aqui. E logo no começo, nós vemos mais uma vez, no capítulo 16 e 17, Jesus dá uma ênfase, porque lá no 16, 21, se não me falha a memória, Jesus começa, o escritor diz que Jesus começa a falar para os seus discípulos sobre a sua morte e todo o seu sofrimento. E Jesus deu ênfase sobre isso a partir de um tempo, Cremos que, acho que era tempo dele falar sobre isso com os discípulos, começar a explicar para que isso entrasse na mente dele, porque dessas vezes aqui, e nós veremos para frente, que sempre os discípulos se entristeciam com isso, pois essa não era a visão que eles tinham do Messias. E não tem como não citar essa profecia que os discípulos conheciam, que falava desse sofrimento de Jesus, que está lá em Isaías 52, e eu vou ler a partir do 13. Diz assim, o subtítulo é O Servo Sofredor. Isaías profetizou o que Jesus passaria. Vejam, meu servo terá êxito, será muito exaltado. Muitos, porém, ficaram espantados quando o viram. Seu rosto estava desfigurado, que mal parecia humano. Por seu aspecto, quase não era possível reconhecê-lo como homem. Ele causará assombro em muitas nações. Reis ficarão mudos diante dele, pois verão aquilo que ninguém lhes havia falado. Entenderão aquilo que nunca tinham ouvido. Quem creu em sua mensagem, a quem o Senhor revelou seu braço forte. Meu servo cresceu em sua presença, como tenro broto verde, como raiz em terra seca. Não havia nada de belo nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. Foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado
por causa dos nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Até aqui, Isaías 53:5. Nós lemos o 52, do 13 até o 53:5. Servo sofredor. O profeta já havia recebido essa revelação do sofrimento de Cristo e por que esse sofrimento de Cristo. E os discípulos sabiam disso, eles conheciam as Escrituras. E eles se entristeciam, pois não tinham o entendimento verdadeiro e amplo, pleno de tudo o que seria o que Cristo realmente faria. Pois a preocupação no presente deles ali era com um reino político, né? Um reino em que seria estabelecido ali, naquele momento físico, em que tirasse a opressão do povo. E na verdade Jesus estava falando sobre essa morte e sobre essa ressurreição, pois ele, com isso, o seu sofrimento, tudo que ele passaria na cruz do Calvário, ele tiraria, na verdade, essa opressão de todo ser humano, desde Adão até o último homem dessa terra, a opressão que o pecado gera em nós, a opressão do peso da condenação, é o que Cristo traria. Por isso ele sofreu, por isso ele passou por tudo que passou. E os discípulos não entendiam isso. Vamos prosseguir. Logo em seguida, Pedro é questionado sobre os impostos. E eles, os fariseus, os religiosos da época, os líderes, queriam de alguma forma apanhar Jesus, queriam de alguma forma colocar Jesus numa cilada. E eles tentavam Jesus em todas as áreas. E aqui, mais uma vez, eles tentaram Jesus. E eles questionaram se Jesus não pagava os seus impostos. E aí Pedro diz que sim. E assim que ele chega no local onde Jesus estava, Jesus já sabia do que Pedro tinha passado. A palavra diz assim, no versículo 25. Pedro respondeu, claro que paga, aos que tinham questionado ele. Quando estava entrando em casa, na casa que Jesus estava, Jesus se adiantou dizendo, Simão, o que você acha? Versículo 25 ainda. De quem os reis da terra cobram impostos ou tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Quando Pedro respondeu dos estranhos, Jesus lhe disse, logo os filhos estão isentos. Mas, para que os não se escandalizem, vá ao mar, jogue o anzol e puxe o primeiro peixe que fisgar. E ao abrir a boca do peixe, você encontrará uma moeda. E aqui os impostos eram pagos por uma moeda de um serviço diário, né? Que era essa dracma, que era equivalente a uma diária de serviço. E esse peixe, no qual Pedro pescou, e tinha uma moeda, tinha uma provisão exata de, na verdade, 2 impostos. Jesus, mais uma vez, nos ensina várias lições com isso. E uma delas, aqui, nós podemos ver a provisão do preço que Jesus pagou por nós. O nosso e de todos os seres humanos dessa terra. Já podemos ver com clareza a obra que iria fazer. Todos os ensinamentos de Jesus, nós podemos ver que ele sempre apontava para essa obra. Nós podemos ver esses sinais em todos os momentos. E aqui, mais uma vez, nós vemos essa provisão sobrenatural de Deus que aconteceu com Pedro, mas que já apontava para aquela provisão, que ele pagaria o preço que nós não poderíamos pagar pelo nosso pecado. E essa é a reflexão no dia de hoje. Não se esqueça de ler junto esses versículos, de refletir junto aí, de fazer as suas próprias reflexões e as suas próprias leituras. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado pela tua soberania e provisão. Obrigado porque a obra de Cristo foi penosa, o preço foi alto, o sangue derramado era puro, era valoroso, mas foi por causa de todos os seus filhos amados, Deus. E nós te agradecemos por essa provisão, o perdão e a restauração nas nossas vidas através do que Cristo fez na cruz do Calvário, ressuscitando ao terceiro dia. Nós oramos agradecidos e que essa revelação alcance todos os corações. Em nome de Jesus.
Deus abençoe você.